Então, pessoal, eu estou aqui gravando essa videoaula para tentar tirar algumas dúvidas que os alunos às vezes têm e que eu acho que pode ser interesse de várias pessoas, por isso eu estou colocando isso online. Meu nome é Mário Fialho e eu estou respondendo dúvidas sobre o curso de acupuntura integral. Bom, a dúvida de hoje é sobre o sistema de meridianos. E esse sistema de meridianos, ele pode relacionar os meridianos entre si, né? A gente está vendo aqui exemplos de meridianos. Aqui a gente tem os trajetos dos meridianos vistos de frente, vistos de trás, lembrando que em geral no percurso de trás a gente tem os meridianos Yang e aqui por dentro a gente tem os meridianos Yin. Mas isso aqui não é uma representação, porque aqui a gente também tem trajetos de meridianos Yang, por exemplo, aqui no percurso do Yanmin, o próprio canal do intestino grosso, tá? Que faz esse percurso aqui que a gente está vendo. A questão que muitas vezes as pessoas têm dúvidas é o que eu faço, por exemplo, com as relações de par, tá? Uma das relações mais importantes são as relações que formam pares entre os meridianos. E esses pares são chamados também de relação Yin-Yang, né? Lembrando aqui o símbolo, né, dos dois peixes, o símbolo taoísta do Yin e do Yang, que representa essa relação. Essa é uma relação de equilíbrio. E essa relação de equilíbrio pode ser vista como uma relação entre dois leitos de um rio, tá? Isso aqui é um leito de um rio e aqui também a gente tem um outro leito de um rio, tá? São do mesmo tamanho. Se esse rio aqui tiver muito cheio e esse aqui muito vazio, tá? Esse aqui muito cheio e esse muito vazio, vai haver um desequilíbrio, tá? A gente botar aqui uma balança, vai haver aqui um desequilíbrio para um lado e para o outro. O que isso representa clinicamente? Representa clinicamente, as representações clínicas são, por exemplo, dor, tá? O meridiano que está com pouca energia pode representar dor ou dificuldade, por exemplo, de alguém levantar o braço, já que esse meridiano está aqui com o seu nível de energia muito baixo. Quando esse meridiano aqui está com um nível de energia muito alto, ele também pode apresentar dor, tá? Mas vai ser uma dor por excesso, uma dor pelo bloqueio que esse excesso de energia está fazendo, porque ela não consegue circular com facilidade. Então, numa situação ideal, a gente pode procurar equilibrar os meridianos Yin com o seu par Yin Yang. Vamos lembrar rapidamente o que é par Yin Yang? Começando então, pulmão faz par com quem? Com o intestino grosso. Muito bem. Depois a gente vai ter, vamos lá, fígado, que vai fazer par com, muito bem, com a vesícula biliar. Depois a gente vai ter baço, que vai fazer par com o estômago. Muito bem. Depois teremos rim, que vai fazer par com, muito bem, bexiga. Ficou meio escuro aqui a bexiga, deixa eu fazer de novo. Com a bexiga. E ficou faltando aqui justamente o coração, que vai fazer par com o intestino delgado. Tá? Na prática clínica, isso é super importante, isso faz parte daquilo que a gente chama teoria de canais, é extremamente importante. Por exemplo, gente, pegando o canal, o pontinho IG4 e colocando ele em relação com o pulmão 7, tá? Aqui a gente tem pontos Yuan, que são pontos fonte, ligando a ponto Luo, tá? Que são pontos de ligação Luo, tá? Isso é uma forma. Se a gente, por exemplo, sabe que os pontos Yuan, eles são pontos que conduzem o Qi original pelos canais, eles são pontos em geral tonificantes, tá? E a gente pode usar eles também para sedar, se a gente quiser dispersar o meridiano, vice-versa. Então, entre os meridianos existe, essa é uma das teorias, uma ponte, tá? Feita entre esses pontos, ligando um meridiano ao outro. Na prática, isso funciona mais ou menos. Mário, então o que funciona bem? Bom, na prática o que funciona bem é a gente justamente pegar e fazer ligações como, por exemplo,
do pulmão 9, que é o ponto fonte do pulmão, com o IG logo ao lado dele, ali, o IG5, o IG5, tá? Na prática, o que funciona? A gente pegar, e para que serve isso? Isso vai tratar problemas e dores no braço em geral ao longo do trajeto desses canais. Como que a gente faz para ligar um canal com o outro? E aí tem um cara muito legal chamado Manaka, tá? Que é um autor da acupuntura japonesa, que inventou uns fiozinhos, tá? Onde você vai pegar um polo, tá? O polo positivo você vai ligar com o canal Yin, o polo negativo você vai ligar com o canal Yang, e com isso você vai ligar fazer uma ligação entre esses meridianos aqui, tá? Por exemplo, na altura dos pontos fonte, tá? Ou na altura do punho, quando for para atuar sobre os meridianos, a mesma coisa você pode fazer lá no pé, tá? Na altura do ponto fonte. Isso é um pouquinho assim do que a gente pode falar sobre teoria de canais. Eu espero que não tenha ficado muito confuso. Espero que você possa aproveitar um pouquinho. Lembrando, teoria de canais com relação ao par yin yang, o que a gente tem que pensar é que a gente tem um rio muito cheio e um rio vazio, e a gente precisa então criar uma ponte entre esses rios para que a expressão da energia entre os dois meridianos não fique nem muito cheia nem muito vazia, que a gente possa então encontrar um ponto de equilíbrio, tá? Em que a gente vai ter esse nível do rio equilibrado e intermediário. É isso. Espero que sirva para vocês. Vejam outras vezes para pegar detalhes e aproveite. A gente vai ter outras discussões como essas gratuitas online para você no site da multiversidade.com. Aquele abraço.